Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 23 ao verso 29. É a finalização do argumento escriturístico que Paulo utiliza aos Gálatas para comprovar que o seu evangelho da graça, da salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, é o evangelho verdadeiro. E que Jesus Cristo, com sua morte na cruz, sua morte expiatória e ressurreição ao terceiro dia, é o único meio, é o único caminho, é o único que pode salvar. Não há salvação em nenhuma outra coisa, ou nenhuma outra pessoa, ou nenhum outro caminho que não seja em Jesus Cristo. Diante das investidas dos seus opositores na região da Galácia, nas igrejas da Galácia, cristãos simpatizantes ao judaísmo, que chegaram à região da Galácia, às igrejas, e começaram a dizer e ensinar que a fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, não era suficiente, era necessário que fosse somada com a guarda da lei, com a prática das obras da lei. Seria necessário que os cristãos da Galácia também se circuncidassem como forma de participar do povo de Deus. Assim, o apóstolo Paulo, alguns anos depois da sua evangelização e fundação das igrejas na Galácia, enfrenta essa oposição desses cristãos simpatizantes ao judaísmo, provavelmente influenciados por alguns da igreja de Jerusalém que iam pelas regiões evangelizadas por Paulo desfazer o evangelho que Paulo pregava e dizendo que era necessário a circuncisão. Esses são claramente mostrados no livro de Atos, no início do capítulo 15. Você pode conferir lá os 2-3 primeiros versículos. Você vai encontrar ali um grupo que chega a Antioquia, na Síria, mas que este grupo certamente representa ou faz parte, é o mesmo grupo que vai também agora na região da Galácia. Talvez não as mesmas pessoas, mas é o mesmo grupo, com as mesmas ideias, que vai à região da Galácia desqualificar o evangelho da graça que Paulo pregava. Então, o nosso texto de hoje, versos 23 ao 29 do capítulo 3, finaliza esse primeiro argumento escriturístico que Paulo utiliza diante dos Gálatas. O que eu quero dizer com argumento escriturístico, que é um argumento embasado nas escrituras, ou seja, aquilo que chamamos de Antigo Testamento. Uma vez que ele já utilizou na carta aos Gálatas dois outros argumentos. O primeiro, que compreende o capítulo 1, verso 11, até o capítulo 2, ele utiliza a sua biografia, o argumento da história, em que ele fala da sua experiência apocalíptica com Cristo ressuscitado, que aparece para ele em revelação apocalíptica e apresenta para ele o Evangelho, bem como também a sua transformação de vida, de perseguidor a perseguido, como também a sua ida a Jerusalém, o seu encontro com Tiago, Pedro e João, e o quanto que eles confirmaram que o evangelho que Paulo pregava estava de acordo com o evangelho que eles receberam no ministério de Jesus enquanto este estava aqui na terra. O segundo argumento que ele utilizou está no capítulo 3, verso 1 a 5, que é a experiência do Espírito que os Gálatas tiveram. Ele diz: vocês receberam o Espírito Santo, vocês experimentaram o Espírito Santo, vocês tiveram a experiência do Espírito Santo quando circuncidaram, ao fazer as obras da lei, ou quando começaram a fazer as obras da lei, ou quando vocês ouviram a pregação de Jesus que morreu e ressuscitou, do Cristo crucificado, e creram. Ou seja, Paulo lembra aos Gálatas que eles receberam o Espírito Santo quando ouviram a pregação de Jesus crucificado e creram. Então a experiência do Espírito que eles tiveram naquele momento, que depositaram a fé
em Jesus diante da pregação de Paulo é uma evidência que o Espírito lhes foi concedido pela fé na pregação de Jesus Cristo crucificado, e não quando eles circuncidaram ou optaram ou decidiram fazer as obras da lei. O Espírito foi concedido pela fé na pregação de Cristo crucificado e não pela adesão às obras da lei. E o terceiro argumento, que é o que nós estamos finalizando neste momento, é a respeito da citação escriturística do livro de Gênesis, da aliança que Deus fez com Abraão, dando-lhe a promessa da vida por meio da fé. E esta promessa, esta aliança da promessa, Paulo disse em textos anteriores, que já estudamos em vídeo anterior, que não foi revogada pela lei. Embora alguns acreditam que as alianças vão revogando umas às outras, mas Paulo diz claramente no capítulo 3 aos Gálatas que a lei não revogou a aliança da promessa. Ela foi dada como um acréscimo provisório até que o descendente chegasse, e ele interpreta que o descendente é Jesus Cristo, e para frear o pecado que aqueles que pertenciam à promessa estavam vivendo. Mas agora que o descendente chegou, que Jesus Cristo chegou, o tempo transitório da lei se encerrou e a promessa que é maior do que a lei, pois Paulo também diz nesse capítulo 3 que a promessa a Abraão foi confirmada por Deus, enquanto a lei foi dada a Moisés por anjos, e aí ele coloca uma certa hierarquia entre um e outro, ou seja, Deus é maior do que os anjos, então aquilo que Deus faz é mais importante ou maior do que aquilo que os anjos fazem. Com isso ele usa esse argumento de que a promessa é maior do que a lei, porque foi confirmada por Deus, em consequência a lei foi dada a Moisés por intermédio de anjos. Estevão, na sua pregação no capítulo 7 de Atos, também mostra para a gente essa ideia de que a lei foi dada por intermédio de anjos, bem como também Hebreus, capítulo 2, verso 2, também apresenta essa ideia de que a lei foi dada por intermédio de anjos. Bem, aí essa finalização desse primeiro argumento escriturístico, vai haver outro no capítulo 4, a gente vai tratar nesta oportunidade, que a gente pode dividir em duas partes, do verso 3 ao 27 uma parte, e versos 28 e 29 a segunda parte. Pois bem, a primeira parte, finalizando esse argumento, diz o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a lei, ou sob o guardião da lei, e nela encerrados, presos, escravizados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Mais uma vez ele vai finalizar e reafirmando aquilo que já vem dizendo, de que a lei era uma aliança provisória, um acréscimo à promessa por razões do aumento desenfreado do pecado entre o povo. Então ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Bem, então a tutela da lei significa sobre a guarda da lei. A lei ele apresenta a lei como guardião. No verso 24, que eu acho que é importante para a gente concluir esse pensamento, do 23, de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aio, na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, é a tradução de pedagogo, ou seja, a lei nos serviu de pedagogo para nos conduzir, para nos preparar para Cristo, ou até que Cristo viesse, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então eu acho que é importante trabalhar o conceito de pedagogo aqui na época de Paulo, que ele utiliza esse argumento da pedagogia do escravo nos dias de Jesus, ou nos dias de Paulo, na Antiguidade, e é interessante saber o seguinte: as famílias, é claro que aqui se fala de famílias livres com uma certa posse, com uma certa condição de ter e possuir escravos. Essas famílias nessas condições possuíam um escravo que era denominado de pedagogo, que vai dar o pedagogia, a ideia de hoje. Só que esse pedagogo, ele não era o mestre,
ele não era o professor, não era ele que tinha a responsabilidade principal de ensinar a criança enquanto menor, a criança enquanto estava ainda na tutela do pai. O pedagogo não era o mestre. A função dele era conduzir a criança até o mestre, até a escola. Então ele fiscalizava a criança para que ela fizesse as atividades que o mestre passava, para que ela se comportasse dentro da etiqueta, da educação, das normas da época, da ética. Então ele era como um senhor da criança, né? Mas ele não tinha essa bagagem de conhecimento, ou seja, é claro que havia situações, havia pedagogos, isso era raro, não era comum, mas havia pedagogos instruídos, letrados, com bastante conhecimento intelectual. Mas isso era raro. Na maioria das vezes, o pedagogo era iletrado e ele não tinha essa responsabilidade de ensinar a criança, mas sim ele tinha a responsabilidade de fiscalizar, conduzir a criança até o mestre que vai dar a ele a informação ou o conhecimento necessário. Então é essa ideia, é a partir desse argumento que Paulo quer nos fazer entender qual era a função da lei. Ou seja, a lei era como um pedagogo, ou seja, o pedagogo tinha uma função provisória, até que a criança se tornasse maior, até que a criança fosse adulta, poderia apta para responder diante da lei, diante da sociedade. Então a função dele era uma função provisória. Outra coisa, ele não tinha o conhecimento, ele não era ele o mestre, não era o professor, mas ele era aquele condutor para o mestre. E é o que ele vai dizer, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, então a lei preparava, dava freio ao pecado, até para conduzir a Cristo, ou seja, a lei leva a Cristo. Ela não salva, ela não justifica, ela não é o mestre, ela apenas conduz a criança, no caso, o crente até Jesus, até Jesus chegar. E essa função do pedagogo era uma função quase que de senhor sobre a criança, ele tinha autoridade para corrigir, para disciplinar, para chamar a atenção, para punir, né, até que a criança se tornasse maior. Então Paulo está mostrando que essa é a função da lei. A lei era como um pedagogo, um escravo, uma pessoa que na maioria das vezes era iletrada, que apenas fiscalizava, disciplinava, punia, vigiava a criança e levava ela para o mestre para que o mestre a ensinasse. Ou seja, então Paulo dizendo que é com Jesus que a gente aprende. A lei não tem a função de nos santificar, de nos justificar, de nos salvar, de nos tornar maduros. Ela apenas nos guarda enquanto imaturos, porque é Cristo que nos torna maduros. É Cristo que nos dá a consciência do Espírito, a mente do Espírito, para que possamos ter a liberdade do Espírito e viver sob o Espírito. Então, o pedagogo / lei, ele é limitado. Então, ele vai exemplificar isso por meio desse raciocínio. Então, voltando ao verso 23. Mas antes que viesse a fé se revela no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, estávamos sob a tutela da lei. A lei como pedagogo, estávamos guardados, aprisionados, acorrentados à lei, guardados por ela, nela encerrados, ou seja, nela algemado e preso, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. E Paulo vai dizer mais na frente que o futuro chegou,
né, no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, então esse futuro chegou, essa plenitude do tempo chegou. E uma vez que essa plenitude do tempo chegou, então a lei perde a sua força sobre esses menores que se tornam maiores. É importante observar que para Paulo a lei mantém a sua tutela, a sua autoridade enquanto menor. Quando se torna maior, perde essa autoridade sobre a criança, que agora é adulto. Então a lei só perde essa autoridade para aquele que encontra Cristo, para aquele que se torna maior, né, maduro. E essa maturidade, se torna maior, vem com a fé em Jesus Cristo, que traz o Espírito de Cristo. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, né, de aquele que toma conta da criança, para nos conduzir a Cristo, para conduzir o verdadeiro mestre, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou seja, pela fé em Jesus, porque enquanto na tutela da lei não há justificação, enquanto está debaixo da lei não há justificação, mas quando chegamos a Cristo pela fé, então recebemos a justificação. Verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, ao pedagogo. Então ele vai construindo esse raciocínio na figura do pedagogo, que exerce autoridade sobre a criança, embora sendo escravo, embora sendo inferior naquela sociedade, mas enquanto ele é o pedagogo e a criança é menor, ele tem autoridade punitiva em relação à criança. Então ele diz: mas tendo vindo a fé aqui é o momento da manifestação de Jesus Cristo, sua morte na cruz, e a partir da fé nele agora nos tornamos maiores nesse sentido. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao pedagogo. Então somos libertos do pedagogo, somos libertos desse escravo que nos mantém prisioneiros, que nos pune, porque agora encontramos a fé, encontramos a maioridade, a maturidade, a liberdade. Verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Bem, o argumento dos cristãos judaizantes aos Gálatas era para que eles se tornassem filhos de Deus, eles teriam que circuncidar. Eles teriam que guardar a lei, fazer as obras da lei para se tornarem pertencentes ao povo de Deus e filhos de Deus. Mas Paulo diz aos Gálatas: olha, todos vós, ou todos nós, somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a filiação, a pertença ao povo de Deus não vem pelas obras da lei, pela adesão à lei, mas vem pela fé em Jesus Cristo. Então, ele diz: vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus, e não mediante a circuncisão ou qualquer outra das obras da lei. Verso 27, finalizando essa primeira parte. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então, qual é o marco inicial para a pertença ao povo de Deus, a filiação divina? Veja, não é a circuncisão, não é a adesão à lei, mas é o batismo. O batismo como símbolo de adesão a Jesus, a fé em Jesus. O batismo representava e deve representar hoje aquele momento em que o indivíduo crê em Jesus, que ele decide por Jesus, que ele coloca a sua fé em Jesus. O batismo não deveria ser ou não deve ser um rito de pertença à igreja local ou uma instituição religiosa, mas ele deve ser um rito que marca o início da caminhada cristã, a adesão à fé em Jesus. Por isso Paulo diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Então ele bota como o batismo em Cristo, né, o batismo em Cristo como o marco de pertença ao povo de Deus, à filiação divina. E esse batismo acontece quando o indivíduo crê em Jesus, quando ele deposita sua fé
na morte expiatória de Jesus Cristo, que tem nessa fé, nessa morte de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados. Então o batismo é o marco, é o rito da fé, é o rito que manifesta a fé. Assim era, a pessoa cria, era batizado como símbolo da sua fé. Hoje, algumas igrejas agem de forma diferente. A pessoa crê e depois de um certo tempo, por um discipulado, uma coisa assim, é que então são batizados. Lá, naquele momento da história, o batismo era o ato de crer, ou o ato de crer era manifestado pelo batismo. Ou seja, hoje, às vezes, algumas igrejas pedem a pessoa para levantar a mão e vir à frente, como uma demonstração da fé em Jesus. Mas lá, naquele momento da história, no início, o ato que demonstrava a fé em Jesus era o batismo. Mas ele ressalta uma questão aqui importante. Não é o batismo como um rito simples, mas é o batismo como demonstração da fé em Jesus. Por isso ele diz no verso 27, de Cristo vos revestistes. Ou seja, então, o batismo só funciona como demonstração da fé em Jesus Cristo se houver o revestimento de Cristo. Bem, então o que significa esse vestir de Cristo ou revestir de Cristo? A vestimenta falava e fala na Bíblia do andar, do procedimento, do comportamento. Então o batismo ele tem o seu valor como demonstração de fé e rito de iniciação para uma vida cristã, se ele representar de fato um revestimento de Cristo. Se o batizado realmente se veste de Cristo, ou seja, se ele assume o comportamento de Cristo, se ele assume a maneira de viver de Cristo, se ele recebe para viver os ensinamentos de Cristo. Revestir de Cristo significa assumir uma postura de Cristo. E aí ele vai dizer nos 2 versos que se seguem, é claro que há muitos ensinos de Cristo, mas ele vai destacar aqui pelo menos um ensino que para ele é importante nesse contexto em que os Gálatas estão vivendo, que é a questão da universalidade da fé. E nós vamos tratar mais adiante nos versos 28 e 29, mas eu quero concluir aqui essa primeira parte, do 23 ao 27, mostrando que o batismo é o rito que revela a adesão da fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Mas para evitar que ele seja apenas um rito exterior, um rito religioso, cheio de formalidade, que não represente nada no interior do homem, Paulo continua o versículo e reafirma, de Cristo vos revestiste. Então ele vincula o revestimento ou o vestimento de Cristo com o ato do batismo. O batismo é a adesão da fé, mas ele é seguido pelo vestir-se de Cristo, o viver como Cristo, aderir ao comportamento de Cristo, andar como Cristo, fazer como Cristo, relacionar-se com as pessoas como Cristo, olhar as pessoas como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo. Então esse vestir de Cristo, é claro que não é uma roupa, mas é o símbolo que a roupa tinha, que era o comportamento. Revestir-se de Cristo significa assumir um comportamento de Cristo. Então o batismo deve ser o início de uma vida, de um comportamento igual a Cristo. Se o batismo realiza na vida do crente um revestir-se de Cristo, então ele é confirmado como rito, como cerimonial, ele é confirmado pela prática de vida. Bem, que prática é essa? Que revestir-se de Cristo é esse, dentre tantos, que Paulo vai destacar aqui agora. Verso 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele vai destacar aqui entre vários ensinamentos, entre vários comportamentos de Cristo, que é a forma como Cristo olhava as pessoas sem discriminação, sem distinção.
Para Cristo, no relacionamento, no recebimento, no contato com as pessoas, não havia discriminação em relação à cultura, se é judeu ou se é grego. Não havia discriminação social, econômica, se é livre ou se é escravo. E não havia discriminação de gênero, se é homem ou mulher. Bem, então, por que Paulo utiliza esse ensinamento de Cristo, esse vestir, esse comportamento de Cristo aqui aos Gálatas? Porque quando os Gálatas aderem à lei, aos costumes dos judeus, às obras da lei dos judeus, eles então reafirmam um ensino judaico que nasce lá a partir de Esdras, da eleição e predestinação dos judeus como povo superior em detrimento aos outros. Bem, os Gálatas já eram povo de Deus, como gentios, já pertenciam a Deus, já eram filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, independente de guardar a lei, os costumes da lei, a circuncisão, os procedimentos judaicos, eles já eram filhos de Deus. Por quê? Porque Deus em Jesus Cristo não faz acepção, não há para Deus judeu e grego. Mas os judeus nos dias de Jesus, herdeiros daquela reforma de Esdras, entendiam-se que eles eram superiores aos outros povos, né? Que vai haver então uma purificação da raça, vão expulsar as mulheres que não são judias e vão dizer, olha, só entre judeus, judeu com judeu, só vamos casar entre os judeus, só vamos se relacionar entre os judeus. E esse ensino, essa reforma de Esdras, gera uma visão dos judeus de uma superioridade em relação aos outros povos, que é o que Jesus enfrenta, por exemplo, diante dos fariseus. Essa herança da reforma de Esdras, que Jesus vai desconstruir, mostrar que não, tanto o doente quanto o são, tanto o rico quanto o pobre, o estrangeiro como o judeu, o homem ou a mulher, todos são iguais diante de Deus. Então, é esse vestir, especificamente, dentre tantos, que Paulo destaca aqui aos Gálatas para que na igreja dos Gálatas, na vida cristã dos Gálatas, eles assumissem esse comportamento de Cristo, onde não há judeu e estrangeiro, ou grego, ou romano, que seja, ou qualquer outra cultura. Não há diferença entre o rico e o pobre, ou seja, o livre e o escravo, e não há diferença entre o homem e a mulher. Todos, diante de Deus, por meio de Jesus Cristo aprendemos isso, são iguais. Então ele destaca, não pode haver numa comunidade cristã, numa comunidade que adere a Jesus Cristo e que diz vestir-se de Cristo e viver em Cristo, não pode haver distinção entre culturas, judeu e grego. Não pode haver discriminação social e econômica entre escravo e livre. Não pode haver discriminação de gênero entre homem e mulher. Algumas pessoas acreditam que essa uniformidade, principalmente no gênero homem e mulher, se refere apenas à salvação. Mas veja, se referir apenas à salvação, em que homem e mulher só são iguais na salvação, então essa pessoa tem que admitir que então só na salvação que judeu e grego são iguais, só na salvação que escravo e livre são iguais. Se houver na igreja algumas questões, algumas funções para serem assumidas, então se tem um judeu e um grego, o judeu deve assumir a liderança e o grego não, porque ele é inferior e porque a igualdade é só na salvação. Se houver um livre e um escravo para assumir uma função na igreja, então a prioridade é do livre, o escravo não pode porque ele é inferior, ele só é igual diante de Deus na salvação, para efeito da salvação. E homem e mulher é assim também. Ou seja, se interpreta de um jeito homem e mulher, vai ter que interpretar os outros dois, judeu e grego, e livre e escravo. Então, essa interpretação em que entende que a igualdade aqui só se refere à salvação, ela fica problemática, porque
por mais que se queiram colocar a mulher numa posição inferior ao homem, mas aí vai colocar também o grego em relação ao judeu e o escravo em relação ao livre. E a gente sabe que Jesus não via as coisas dessa maneira, e nem Paulo, nas suas igrejas, via as coisas dessa maneira. Tanto que nas igrejas paulinas, escravos exerciam lideranças por meio do carisma, do dom que lhes era concedido, como profetas e etc., o mestre e etc. Ou seja, então não havia na igreja paulina essa discriminação, por exemplo, de judeu e grego. Tanto o grego como o judeu poderiam exercer lideranças ou funções da igreja a partir do dom que tivesse recebido, sem discriminação. Então é esse ponto da vida de Cristo que Paulo chama a atenção dos Gálatas, porque eles precisam atentar para isso. Olha, de sorte que não pode haver, não pode, é uma afirmação, é uma ordem apostólica. Não pode haver, a partir da interpretação da vida de Cristo, quando olhamos para Jesus, como Ele se comportava e se relacionava com as pessoas, se a gente realmente é seguidor dele, tem se revestido dele, não pode haver judeu nem grego, distinção entre escravo e livre, nem distinção entre homem e mulher, porque todos vós sois iguais. Significa iguais em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Mais uma coisa que Paulo toca aqui, porque os seus opositores certamente ensinavam aos Gálatas, nesse novo evangelho que traziam, nesse evangelho alternativo, que para se tornar descendente de Abraão deveria circuncidar, deveria guardar a lei. Então Paulo diz, sois de Cristo, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se pertence a Cristo, então é descendente de Abraão, porque Cristo é o herdeiro da promessa a Abraão. E ele já explicou nos versos anteriores que a promessa a Abraão não foi dirigida aos seus descendentes, mas ao descendente que é Cristo. E se sois de Cristo, sois herdeiros como Cristo e sois descendentes de Abraão. Então, a filiação a Abraão, a pertença ao povo de Deus, estava na fé em Jesus e não na adesão à lei. E que nesta fé, nesta adesão, neste povo de Deus, por meio de Jesus, não pode haver discriminação, ou não pode haver uma predestinação maior de um em relação ao outro, ou seja, o judeu não é maior que o grego, o livre não é maior que o escravo e o homem não é maior que a mulher. Todos são iguais, todos são um em Cristo Jesus. Diferentemente do que produzia a lei, Ou seja, a lei, como pedagogo, como uma função de frear o pecado, ela se torna pecado muitas vezes, ela leva ao pecado muitas vezes, não se torna, mas leva ao pecado muitas vezes, como Paulo fala aos Romanos, por causa daquilo que na interpretação dela é gerado. Por exemplo, poderíamos mostrar um texto da lei que vai chocar, por exemplo, com esse texto de Paulo da igualdade de gênero. Êxodo 20, verso 17. Num dos 10 mandamentos está lá, não cobiçarás aquilo que pertence ao homem, ao seu próximo. E o que pertence ao seu próximo está ali? A sua casa, o seu boi, o seu escravo, a sua esposa. Percebe que a partir de Êxodo 20, 17, a mulher, a esposa, pertence ao marido. Ele é dono dela, como ele é dono do boi, como ele é dono da propriedade, como ele é dono do escravo. Então, não cobiçarás aquilo que pertence ao homem. E dentre os pertences do homem está a mulher, a esposa. E com isso, tira a sua dignidade, dando a ela um papel subordinado de posse do homem. Jesus já mostrou isso no Evangelho, Mateus 19:1, serão os dois uma só carne. Ou seja, se são uma só carne, então não há domínio de um sobre o outro, porque só há domínio de um sobre o outro a partir de dois.
Enquanto dois, um domina o outro. Mas se são um, quem domina quem? Não há como um exercer domínio sobre o um, porque se é um, não há relação de dominação. Então Jesus diz, olha, não foi essa a vontade de Deus. A lei veio autorizar o divórcio por qualquer motivo, veio dar ao homem a autoridade de mandar embora a mulher, como está lá em Mateus 19, mas no princípio não era assim. Era para que os dois fossem uma só carne. E sendo uma coisa só, não há domínio de um sobre o outro. Há uma sociedade entre iguais. Pois bem, então é exatamente isso que a lei produziu, ou a sua interpretação produziu. E por isso ela é revogada, porque ela não produziu perfeitamente a imagem de Cristo. E agora em Cristo encontramos a imagem perfeita de Deus. E aí em Cristo não pode haver distinção de gênero, social ou de cultura, porque todos são um em Cristo Jesus. Então você observa que a lei produziu essa discrepância, por exemplo, entre homem e mulher, em que a mulher pertencia ao homem como o gado, como a casa, como a propriedade. Por isso não podia ser cobiçado, porque era propriedade dele. E agora, em Jesus, a mulher é tratada com dignidade, com igualdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.